amém? Os serafins diziam uns aos outros: toda a terra está cheia da sua glória. O Senhor está em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está assim em todos os lugares, mas embora Ele está em todos os lugares, não é todos os lugares que Ele se manifesta, amém? Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele cobre toda a terra, mas embora Ele está em todos os lugares, não é em todos os lugares que Ele manifesta. Ele está em todos os lugares é uma coisa, Ele se manifestar num lugar é outra, e esse lugar é o lugar da manifestação de Deus. Esse lugar é o lugar da manifestação da presença de Deus. Ele escolheu manifestar a glória e a presença dEle nesse lugar, através de pessoas como vocês, como essa igreja poderosa, como esses líderes poderosos, como esses pastores poderosos nessa cidade, amém? Amém? E eu quero declarar aqui, pastor, um avanço exponencial para o ano de 2024, viu? Em nome de Jesus, ó, estou com o corpo aqui todo arrepiado, e olha que eu nem tenho toda essa cisma toda como um místico não, viu, irmãos? Mas eu sinto assim uma glória, uma presença, uma unção de Deus, de avanço e de crescimento tão grande nessa casa, amém? E esse projeto, enquanto o senhor falava aqui da casa de paz, esse projeto assim, irmãos, é literalmente um projeto assim que vai alavancar e vai avançar essa igreja. E eu quero declarar líderes fiéis e leais ao coração dos pastores aqui, irmãos, em nome de Jesus. Ó, eu não te conheço, eu não sei quem é você, nunca nem te vi, nunca, primeira vez que eu estou vindo nessa casa aqui, mas eu quero declarar uma palavra sobre o coração dos líderes que estão lá nessas casas, lá ministrando lá, ó, em nome de Jesus. O segredo é você andar alinhado com o coração dos seus pastores. Se você quer crescer, você quer avançar nesse ministério, nessa casa, o segredo é você estar debaixo das mãos deles, é de estar debaixo da autoridade deles. É isso mesmo, viu? Não ouça ninguém que não está ouvindo Deus, irmãos. Não ouça ninguém que não está ouvindo seus pastores. Qualquer conversinha, qualquer coisinha, sai fora, pula fora, porque é maldição. Maldição. Você quer estar debaixo da bênção de Deus lá? Esteja debaixo da cobertura, da bênção, da graça dos pastores de vocês, amém? Estou declarando aqui sobre os líderes de casa de paz, amém? Eu declaro que a sua célula lá, a sua casa de paz vai estourar, vai explodir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, vai haver um crescimento exponencial, um avanço gigantesco, em nome de Jesus. Mas entenda, você é Davi, cuidando das ovelhinhas do papai, amém? Nunca deixa Satanás te enganar, nunca, jamais. Você é Davi, cuidando das ovelhas de Jessé. Então quando vem o leão, aí você fala: não, meu pai não está aqui, ele não está vendo, mas não é porque ele não está vendo que eu não vou te rasgar no meio, Satanás. Quem tem o ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu pai não está aqui no pasto, ele não está vendo, mas não é por isso que eu não vou cuidar com amor, com dedicação, com zelo. Meu pai não está aqui no pasto, ele não está vendo, mas vem o urso, eu rasgo ao meio, vem o leão, eu rasgo ao meio, porque embora meu pai não vê, mas o meu caráter está sendo provado. Embora meu pai não está de olho, ele não está aqui no pasto, mas existe alguém que está olhando, existe alguém que está vendo, existe alguém que está testando e provando o meu coração. Aleluia. Quem tem ouvidos, diga assim comigo: aqui não, urso. Só os líderes de casa de paz falam assim: aqui não, leão. Não vai mexer nas ovelhinhas do papai, não. Fala assim: eu estou aqui por um propósito. Fala assim: não vai bagunçar meu coração também, não. Fala assim: eu estou aqui por um propósito. Fala assim: essas ovelhas têm dono, e meu papel é conduzir elas ao dono.
Aleluia! Então essa é a palavra de Deus para vocês aqui, para os líderes da Casa de Paz. Então vamos lá para a palavra que eu não tenho muito tempo, e eu falo demais, irmão, misericórdia. Vamos ler comigo aqui? Eu vou ler em duas versões. A primeira versão, a NVI, diz assim, ó: por essa razão eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você, mediante a imposição das minhas mãos. Almeida vai dizer assim, olha: por cujo motivo te lembro, te recordo, te faço lembrar, que desperta o dom de Deus. Fala assim comigo: desperta o dom de Deus. Se puder aumentar um pouquinho o fundo, irmão, pode aumentar. Fala assim comigo: desperta o dom de Deus. Sim, ele diz, ó, desperta o dom de Deus que existe em ti. Algo que você recebeu pela imposição das minhas mãos, algo que foi transferido, algo que foi colocado, algo que foi posto, algo que lhe foi dado. Porque Deus, Timóteo, não te deu um espírito de temor. Deus, Timóteo, não te deu um espírito de covardia. Mas Deus, Timóteo, te deu um espírito. Leia comigo aí agora, repita bem alto. Fala assim. Vai, repete aí, fala comigo, fala bem alto. Está. Vamos lá, fala comigo assim: de amor, de fortaleza, de ousadia. Fala de moderação, de equilíbrio. É justamente isso que ele implanta e coloca em nós. Essas são palavras do apóstolo Paulo, palavras do pastor Paulo, palavras do pai da fé desse menino, desse Timóteo. São palavras do pastor Paulo a esse menino. E quando Paulo, agora se puder abaixar um pouquinho aqui em cima, que agora acho que ficou um pouquinho alto. Muito obrigado, lindão. E quando Paulo ele escreve essa carta a Timóteo, ele está preso. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele está trancafiado. Então ele escreve com o intuito de lembrar, de motivar, de encorajar, de colocar de pé. Ele escreve com um motivo muito peculiar. E aqui nesse texto ele vem carregado de algumas coisas que eu quero falar com você. A intenção aqui é motivar Timóteo a algumas coisas que o texto vai nos mostrar. Mas por que Paulo disse essas palavras a Timóteo? Vamos lá. Reaviva, reacenda o dom que há em ti. Embora pessoalmente Paulo ele não podia estar ali, então ele envia essas cartas. E quando Paulo é preso ali pelos judeus e é enviado a Roma, ele escreve 4 cartas. Ele escreve para Efésios, ele escreve para Filemão, para Colossenses e para Filipenses. Embora ele não está ali, ele não podia estar ali pessoalmente, ele não podia ajudar ali fisicamente na edificação da igreja, mas ele esperava que os éfesos tomassem as suas palavras e edificassem e ficassem firmes ali e praticassem aquilo que ele estava enviando a Timóteo. Embora ele não podia aquecer o coração da igreja de Efésios, presente ali com o corpo físico, mas preso, ele escrevia as cartas e ele esperava que houvesse uma resposta dessas cartas. Então ali ele envia essas cartas ao menino, ao jovem Timóteo. Fala assim comigo: jovem Timóteo. Mais forte, fala: o jovem Timóteo. Ele não podia permanecer muito tempo ali com eles, então ele deixava ali o cooperador, ele deixou o cooperador, o menino, o jovem Timóteo, ele deixou ali esse menino para uma missão extraordinária.
ele deixou ali esse jovem para uma missão desafiadora. Fala assim comigo, missão desafiadora. Muito desafiadora. E como você pode imaginar, essa missão não seria fácil. Até porque aquela igreja já havia passado exímios pastores, grandes homens de Deus, como Pedro, como Paulo, generais de Deus, generais da fé passaram ali. Agora a missão é dada a um menino, a Timóteo, ao jovem Timóteo, ao filho na fé de Paulo. Paulo deixa ele ali e preso começa a enviar essas cartas. Você pode imaginar que não foi fácil. A situação da igreja de Éfeso não estava muito boa. Era tão delicada, um momento tão negativa, era subjugadora, até mesmo para esse jovem rapaz que ficou ali e ficou desencorajado dessa missão. Imagina, o menino cai ali naquela situação em uma igreja totalmente voltado para os ensinamentos do apóstolo Paulo, uma igreja que era madura teologicamente, e Jesus vai dizer isso no livro de Apocalipse, no capítulo 2, o próprio Jesus vai dizer isso à igreja de Éfeso, fala assim, vocês guardaram toda a minha palavra, vocês foram teologicamente perfeitos, vocês colocaram à prova os falsos mestres, os falsos apóstolos, e vocês provaram que eles eram falsos mestres, teologicamente vocês são incríveis, vocês eram incríveis. Então Jesus ali dá essa sentença a eles, né? Diz assim, mas mesmo sendo incrível teologicamente, vocês erraram em uma coisa, vocês caíram em algo. E o Senhor fala assim, então volta lá, né? E volta a praticar aquilo que vocês deixaram, aquilo que vocês pararam. Então Jesus dá ali a sentença a essa igreja, mas Jesus não deixa de dizer que teologicamente eles eram bons, teologicamente eles eram perfeitos. Ali havia muitos pastores incríveis. E um deles foi Timóteo, mas Timóteo pega ali essa missão terrível, né? Essas cartas continham a revelação de Deus para aquele tempo. Embora pessoalmente Paulo não estava lá para edificar a igreja, mas ele esperava que os éfesos tomassem essas palavras. O apóstolo Paulo, ao ser solto, né, desse aprisionamento, ele não pôde passar muito tempo, então ele deixa ali esse menino nessa missão extraordinária. O menino tão jovem assume uma missão pesada, irmão. Eu falei hoje de manhã um pouquinho sobre isso, sobre chamado, sobre missão, sobre decisão, sobre dizer sim, né? Ou sobre dizer não também. Porque um chamado de Deus verdadeiro é aquele que a princípio diz assim, eu não posso, não dá para mim, né? Imagina agora Timóteo no meio aqui desse conflito de ideia da igreja de Éfeso. Imagina aquele menino todo trêmulo, com o microfone na mão, tentando pregar ali, falar as cartas, as palavras de Paulo, e aquelas pessoas mais velhas sentadas, e ouvindo o menino assim, desafiador, irmão, só quem já passou por isso sabe o que é isso, irmão. Meu Deus do céu, irmão, é terrível. Eu lembro de uma vez que eu bem novinho, pastor, bem novinho mesmo, acho que eu devia ter uns 21 anos, 22 anos, eu fui chamado para ministrar em uma casa de recuperação, né, muito grande, referência até, e eu estava lá, né, todo menininho assim, porque hoje eu sou bonito, irmão, grandão, olho verde, amém? Eu não sou bonito igual o pastor Edinho, mas, amém, irmão? Dá um glória aí para mim saber que você está vivo ainda. Então eu todo menininho ali, raquítico, né, todo magrelinho assim e tal, e a pastora toda empolgada, o irmão Daniel aí vai pregar a palavra de Deus, e Deus vai fazer. Eu lembro que eu fosse hoje, um domingo de manhã assim, e eu ali todo encolhido, e havia alguns ministros ali, alguns pastores assim, de Deus, pastores de outras cidades, de outros lugares, de outros estados ali, e eu todo encolhidinho assim, pequenininho assim, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar aqui agora, se o Senhor não for comigo aqui agora, Deus, o que eu vou fazer, e tal, e quando ela falou assim, vamos receber então, o preleitor, o pregador dessa manhã, e aí, irmão, eu todo pequenininho, raquíticozinho assim, né, a minha esposa conta que viu, né, quando eles razoaram assim, entre eles, os pastores assim, né, bem mais velhos, lindos, maravilhosos, homens de Deus, cheios de Deus, viu, irmãos, não estou falando nada deles, cheios de Deus assim, eles olharam assim para mim,
E eu fui passando meio que querendo me esconder. Eles olharam assim, um olhou para o outro, olhou para a pastora, né, e tal, aquele negócio todo assim. Aí eu peguei meu violão assim todo, falei, Jesus, onde eu entrei? Eu falei assim, Espírito Santo, vem nesse lugar e toma esse lugar. Essas pessoas são tuas, esses pastores são teus, então o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser aqui. Isso umas 9 da manhã, irmãos. Era umas 10h30, 11 horas da manhã. Era terra de chão batido, pastor. Terrinha de chão assim. Debaixo de uma árvore, aquela tanto de gente. Aí, umas 10h30, quase 11 da manhã. O povo rolando na terra, irmão, no chão. Aquela loucura de gente rolando na terra batida. Você já viu isso? Gente rolando no chão. Não é aqui não, que é bonito. Cair aqui no espírito é bonito. No chão, na terra de chão, no pó. Os pastores ficam com a boca no chão, assim, chorando. E o Espírito Santo tocando todo mundo. Experiência incrível. Eu tenho certeza que muitas pessoas já teve essa experiência aqui, né? Mas é intimidador. Imagina ali Timóteo na frente da igreja e lendo as cartas de Paulo, e alguém perguntando, esse menino não tem nada para dizer dele não, ele só lê essas cartas aí de Paulo. Nós tivemos pastores melhores aqui já foi bem melhorzinho o negócio aqui, hein? Fala assim, missão difícil. Fala assim, poderosa, gloriosa. Fala assim, porém difícil. Sim. E a situação não estava boa. Esse jovem rapaz ficou ali desencorajado dessa missão. Então é aí que Paulo escreve essa segunda carta para ele, encorajando ele e lembrando ele de algo precioso, de algo poderoso que ele recebeu, irmão. E é sobre isso que eu quero falar com você. E eu não posso demorar aqui não. No meio da caminhada, no meio da missão extraordinária, gloriosa e poderosa e difícil, você vai ter que posicionar o seu coração no lugar certo. Você vai ter que estar com o seu coração posicionado no lugar correto, na pessoa correta, exatamente, com os seus olhos no lugar certo, como eu disse aqui de manhã. Você sabe por quê? Porque no meio da missão, no meio da caminhada, no meio da jornada da fé, irmãos, tem horas que começa a ficar desencorajador o negócio, começa a ficar o desafiador demais, começa a ficar impossível o negócio. Sabe, a sensação de impotência começa a nos tomar. Parece que você não avança, não sai do lugar. Era essa a sensação que Timóteo tinha. A ponto de Paulo ter que falar com ele, sacudir ele, encorajar ele. Mas quando Paulo vem para fazer isso, Paulo vem com algo, irmãos, uma revelação incrível, espetacular. Ah, pastor, mas Paulo falou, foi para Timóteo. Sim, tudo bem, Paulo falou para Timóteo, mas o Espírito Santo hoje fala para nós. Essas palavras ainda estão valendo, elas ainda são inspiradas por Deus, irmão. Amém? Amém? Esse menino está ali desmotivado. Então Paulo vem e escreve essa carta para ele, para encorajar ele. E no meio do encorajamento, Paulo diz assim: ô Timóteo, meu filho, foi te dado algo precioso, foi te dado algo poderoso, foi compartilhado, foi repartido, foi transferido algo para você precioso. Incrível, irmãos, que Deus nos dá tanta palavra, sim ou não? Sim. Fica comigo agora. Deus faz tanta promessa, sim ou não? Sim. Deus nos enche com o poder do Espírito, como foi essa manhã, sim ou não? Deus libera sobre nós destinos poderosos, extraordinários. Irmãos, quantas experiências você já teve com o Espírito Santo? Experiências a sós no seu quarto, experiências na igreja, na oração, experiências em vigílias, experiências no altar, experiências na rua, experiências palpáveis, experiências que Ele te toca, experiências que você toca Ele, experiência que você fala com Ele, experiências que você ouve Ele.
experiência no monte. Interessante que tudo isso fica aí guardado. Ó, já tem gente chorando. Deus está pegando gente aqui, irmão. E até o final dessa mensagem, Deus vai colocar muita gente de pé aqui hoje. Interessante que parece que os desafios da caminhada, os desafios da missão, os desafios da jornada, parece que vai apagando isso dentro de nós, vai minando as palavras, as promessas, o fogo que um dia veio sobre nós. É justamente isso que aconteceu com Timóteo, irmãos. Pastor, como assim? Olha as palavras de Paulo para ele: Timóteo, filho, reaviva o dom de Deus que há em ti. Ei! Irmãos, olha que coisa incrível. Não seria fácil a missão. Havia um bloqueio. Éfeso não era tão desejada assim. Paulo vai encorajar ele a lembrar de algo precioso que ele recebeu um dia. Algo precioso que ele recebeu um dia. Às vezes esse é o papel do Espírito Santo em nós, nos lembrar aquilo que nós recebemos um dia. Nos trazer à tona, de fato, quem nós somos e o que nós carregamos em Deus, irmãos. Porque a luta, a crise, a circunstância, o problema, o dia a dia vai sufocando isso, sufocando essa palavra, sufocando essa unção, sufocando os dons. Tem pessoas que estão com os dons aqui, irmãos, sufocado pela crise. Pessoas com dons poderosos, extraordinários, mas que você não tem usado esses dons porque a crise está sufocando a caminhada, a jornada, o dia a dia, o trabalho. E tem hora que o Espírito Santo nos para. Ele nos para e começa a mover toda a nossa volta, assim, aí você começa a ficar desesperado. Você fala: Deus, o que está acontecendo? As pessoas começaram a ir embora, Senhor, o que foi? As pessoas começaram a me deixar, Senhor, o que está acontecendo? O Espírito Santo: não, eu tenho que parar você um pouquinho. Eu vou ter que tirar você das distrações para lembrar você quem você é e o que você carrega. Cuidado com as distrações, porque as distrações competem com o propósito, irmãos. Há muita coisa que parece ser inofensiva, e é justamente o que está sufocando os dons de Deus. Algumas coisas que parecem inofensivas, é justamente algumas coisas que estão te roubando o tempo de oração. Algumas coisas que parecem inofensivas, pode chorar mesmo que o Senhor está falando com você. Algumas coisas que parecem ser inofensivas, mas é justamente o que está te roubando, que está fazendo com que você não entenda quem você é e o que você carrega. Aqui Timóteo estava perdido, com as vozes da igreja, com o desafio da igreja, com o desafio de carregar tudo aquilo nas costas. E aí ele, por um tempo, ele se esquece quem ele era e o que ele carregava. Tem alguém comigo aqui? E olha que incrível. As cartas eram lidas ali, mas o coração deles era como aquele solo que Jesus falou na parábola do semeador. Não frutificava. Timóteo não tinha resultado. Eu falei aqui de manhã sobre resultado. O coração dele entrou em angústia e aflição, porque ele não viu um resultado no povo, gente. Não está acontecendo nada nessa igreja. Não tem cura. Não tem batismo com o Espírito Santo. Meu Deus, não está acontecendo nada naquilo. Eu coloquei a mão, Deus falou que ia fazer, que ia fluir, não está acontecendo. Meu Deus, Deus pediu para mim abrir, que ia dar certo, olha, eu ia empreender. Meu Deus, não está dando certo não. Deus falou comigo, Deus me deu uma palavra e falou que faria. Meu Deus, não tem resultado, eu não estou tendo resultado. E parece que quando o resultado não vem, nós caímos num calabouço, nós caímos numa aflição de alma, numa angústia, e começamos a questionar Deus se Ele estava certo mesmo naquilo que Ele falou.
Vocês não, vocês são bonitos, vocês são crentes demais. Mas um dia eu cheguei para Deus desesperado, em lágrimas, de joelho, desesperado, dizendo: Deus, o Senhor não estava emocionado não, o dia que o Senhor falou aquilo lá para mim. E a palavra do Senhor veio imediata em meu coração: eu não sou filho do homem para mentir, Daniel, e nem filho do homem para se arrepender, Daniel. Todavia eu falaria e não cumpriria? Não, eu velo para cumprir a minha palavra. Seja profeta, vira para alguém e diz assim: nenhuma das palavras que Deus diz a você vai morrer. Fala para ele aí. Fala para ela: nenhuma das palavras que Ele liberou sobre você vai morrer. Fala assim: ainda que a crise tenta sufocar essa palavra, fala para ele assim: essa semente vai germinar. Grita o nome dele, o nome dela. Fala assim: fulano, essa semente vai germinar. Ei, vai germinar. Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia! Mas parece que quando o resultado não vem, a frustração chega primeiro. Não aconteceu, então eu me frustro. Eu acho que Paulo estava emocionado quando ele me mandou para cá. Paulo errou. Eu acho que Deus errou quando Ele falou comigo aquela palavra, quando Ele me fez quando Ele usou aquele profeta. Eu acho que, não. Por mais que Timóteo tentava, parecia que os irmãos ali pegaram os textos de Paulo e estudavam com a mente natural, mas o seu coração, o seu espírito estava longe, era só teoria, não tinha poder, não tinha prática. Então a sensação de fracasso na missão vem para Timóteo. Quantas vezes a sensação de fracasso na missão não nos pega, irmãos? Você começa o ano fazendo um projeto de vida, empolgado, orando, e no meio do ano parece que o fracasso já te pegou, parece que você afundou, você fracassou naquilo que você planejou em janeiro. Aqui não tem gente assim não, né? Só lá em Rondonópolis, só lá na Geração Livre. A situação de Éfeso, a desmotivação, o desencorajamento, o medo, a insegurança de Timóteo, faz Paulo enviar essa carta para ele. E por quê, pastor? Porque a desmotivação dele faz com que Paulo envie essa carta para ele. Porque o pai conhece o filho, irmão. O pai conhece o filho. Deixa eu falar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Vocês nunca conseguirão enganar o pastor Edinho e a pastora Priscila. Por mais que você tente disfarçar, vocês nunca vão conseguir esconder e enganá-los que você não está bem. Eles estão na porta. Você passou, ele diz para você: você está bem, meu filho? Você diz: estou. Aí ele, na segunda, ele fala assim: mas você está bem mesmo? Você já... Porque o pai conhece o filho. Sabe, e aqui agora esse momento é como Pedro e Jesus. Pastor, isso aqui que tem a ver, Jesus e Pedro, que é isso? Sim, é como Jesus e Pedro ali dizendo: eu quero ir aí, eu quero andar sobre as águas. Jesus falou assim: não, então pode vir, vem, pode andar sobre as águas. Então Pedro lança-se ao mar e começa a andar. Num dado momento, Pedro olhando para o vento, olhando para a crise, olhando ali para as tempestades, aí a fé dele falha e ele começa a afundar. Mas o pai conhece o filho. E quando Pedro começa a afundar, Jesus vai caminhando até ele,
pega ele no colo e leva ele para um lugar seguro. Pastor, eu não entendi. Fica tranquilo, quando a sua fé falhar, Ele vai conduzir você a um lugar seguro. Quando você não tiver mais forças para caminhar sobre essas águas, quando você não tiver mais força para caminhar sobre essa tempestade, Ele vai lá e Ele pega você. Você só tem que fazer uma coisa. Irmãos, eu estou saindo do texto aqui, mas é porque Deus está falando com alguém. Você só tem que fazer uma coisa, fazer o que Pedro fez. Pastor, e o que Pedro fez? Pedro se recusou a nadar. Para, pastor, com isso o senhor está ficando doido? É. Pedro sabia nadar. Pedro sabia nadar. Ele poderia ter metido o braço, voltado para o barco, ou ido até onde Jesus estava. Não, ele fica ali quietinho. E ele começa a afundar. E quietinho ele fica afundando, irmão. Pastor, o que é isso? Não estou entendendo. E João no capítulo 21 vai dizer que quando ele ouviu a voz de Jesus de longe, eles conheceram que era Jesus, ele se veste de túnica, se lança no mar e começa a nadar até onde Jesus estava. Pastor, por que em João 21 ele nada até onde Jesus estava, e agora aqui no meio da tempestade ele não nada? É como se ele dissesse assim: foi o Senhor que me deu a palavra. Eu me recuso a nadar. Porque Pedro não andou, irmão, sobre as águas, ele andou, foi sobre a palavra que Jesus tinha dado para ele. Ele disse assim: se o Senhor me deu a palavra que eu andaria, eu afundo, mas eu não deixo de crer naquilo que o Senhor falou. O Senhor falou que eu ia andar, eu afundo, mas eu não nado. Pastor, o que é isso? É quando você tenta fazer do seu jeito, na sua força, no seu braço. Não deu certo aqui não, agora eu vou. Não deu certo, então eu também faço. Deus, fica aí tranquilo, daqui um pouco eu volto, eu vou fazer do meu jeito. Pedro falou: eu não vou fazer do meu jeito, eu afundo, mas não nado. Aí nessa hora, Jesus vai até ele. Não tente fazer na força do seu braço, deixe Jesus te conduzir. Se recuse a fazer na força, irmão. Você já fez na força demais, você cansou e não foi para lugar nenhum. Se recuse a nadar. Deixe Ele te pegar e te levar para um lugar seguro. Então ali estava, para finalizar aqui, ali estava essa situação toda na vida de Timóteo. E eu já vou terminar. Ele faz Timóteo lembrar algo poderoso e precioso. Quando ele envia essa carta, essa segunda carta para Timóteo, ele faz Timóteo lembrar. E ele diz: reaviva. Ele não diz para Timóteo: Timóteo, muda a pregação. Ele falou: reaviva. Ele não disse para Timóteo: Timóteo, muda o sermão, faz algo mais coach para a igreja, faz algo mais diferenciado, a galera vai te aplaudir, faz lá as mímicas do celular, do negócio. Não, ele diz: reaviva, reaviva o dom de Deus que há em ti. Ele relembra o que ele havia recebido. Paulo lembra ele daquilo que ele havia recebido. Paulo traz à tona no coração e na mente dele aquilo que um dia ele recebeu, mas o tempo estava fazendo ele esquecer o que ele tinha recebido.
Ele esqueceu por um tempo o poder que ele recebeu. Era como Paulo estivesse falando para ele: reaviva, reacenda, reviva, ressignifique, se coloque de pé, Timóteo. Olha para o horizonte, se desperte, Timóteo. Lembre-se do dom, lembre-se daquilo que você recebeu, lembre-se do poder que foi colocado em você, Timóteo. Lembre-se da glória que um dia tocou você, Timóteo. Lembre-se daquele que te chamou, Timóteo. Às vezes, irmão, não é mudar o sermão, mudar a pregação, é correr para dentro do quarto mesmo. Tem alguém comigo aqui ainda? Às vezes não é buscar uma estratégia, às vezes é entrar para dentro de si e se lembrar quem você é e aquilo que Deus colocou aí dentro. Tem alguém comigo aqui? Lembre-se de quem você é, Timóteo. Lembre-se quem te chamou. Traga à sua memória aquilo que um dia você recebeu, porque você recebeu. O dia das frustrações, o dia a dia, as crises interiores, a insegurança, o medo de não dar conta, roubou algo precioso desse rapaz. Ele esquece por um tempo o poder que ele havia recebido. E nisso ele começa a se esfriar. Quantas pessoas começam a se esfriar, irmão, quando o assunto é o poder de Deus? A pessoa está na igreja, o louvor está tocando, a glória está caindo, o poder está sendo derramado, e ela está assim, ela se esfriou. Ele esqueceu por um tempo. Timóteo, um jovem intimidado com a liderança, intimidado com a missão. Eu não sei qual é a sua missão, não sei qual é o propósito que Deus confiou em você, a você, para você, mas às vezes esse negócio nos intimida, né? Fala assim: meu Deus, há pessoas melhores, porque o Senhor não levantou alguém melhor? Irmãos, eu fico em choque. Eu já contei isso várias vezes. Eu estou no meu gabinete, na minha sala, assim, antes do culto, eu fico lá em crise, irmão, em crise. Pastor, em crise? É, em crise, irmão. Em crise. Como assim, pastor? Em crise. Fica ali: Deus, me dá uma palavra, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, o povo está lá esperando, Senhor, a tua palavra. Deus, Senhor Jesus, tem misericórdia, Deus, pá. E me prostro, me oro, e me lanço, e chamo um para dentro para orar comigo, e vem o outro, e vou na sala da intercessão. E eu chego lá na sala da intercessão, eu vou chegando lá, eu já vou me ajoelhando com a minha. A gente ora por mim. Aí quando eu abro a sala assim para ir, aí está a igreja lotada assim, esperando alguma coisa. Essas coisas intimidam a gente, irmão. Porque nós somos seres humanos, limitados, pequenos. O vaso é de barro. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, versículo 7, temos, portanto, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não em nós. Vira para o seu irmão, sacode o ombro dele e fala assim: o vaso é de barro. Fala assim: você vai ter crise mesmo. Pode falar para ele, fala: você vai ter crise mesmo. Fala assim: vai ter dia que vai bater o desânimo, você vai sair, ter vontade de sair correndo. Fala assim: o negócio, a missão é intimidadora. Fala para ele, para ela, fala assim: é intimidadora. Fala assim: o vaso é de barro, mas foi posto um tesouro aí dentro. Era isso que Paulo estava falando para Timóteo: reaviva, reacenda, lembre-se quem você é, sabe? Ele se esqueceu por um tempo, o poder que ele tinha recebido. O menino intimidado com a liderança, oprimido pelas pessoas zombando da sua idade. Sério, pastor? Sim. Em Timóteo 1, 4, 2 vai dizer, Paulo está dizendo para ele: filho, que ninguém despreze você por causa da sua idade, por causa da sua mocidade. O menino estava ali, irmão, em crise, em pânico, no meio do povo. Intimidado. Quantas vezes nós ficamos assim, intimidado com a missão, intimidado com o chamado de Deus? Sim ou não?
Mas o pai conhece o filho, sabe a fragilidade do filho. Então Paulo ali recorda um dia onde ele colocou as mãos sobre ele e ativou o Espírito Santo sobre ele. O Espírito Santo desceu e ali ele foi comissionado e enviado ao seu chamado, ao seu destino. Ali Paulo está recordando ele, lembrando ele daquilo que ele recebeu. Mas agora ele tinha que reavivar as suas chamas, os seus dons, os dons que ele recebeu pelo poder do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você aqui. Paulo não estava dizendo: Timóteo, receba mais uma vez o Espírito Santo. Timóteo, deixa eu orar por você aqui, deixa eu pôr a mão na sua cabeça, Timóteo, porque aí você vai receber um poder. Não, ele estava falando assim: ó, Timóteo, você já recebeu, está dentro de você, mora aí dentro, Timóteo, ele vive em você, Timóteo, ele habita em você, Timóteo, os dons estão aí, a glória está aí, o poder está aí, Timóteo. Traz para fora, reaviva. O Espírito Santo ele vem e te enche, mas o papel de reavivar é seu. Ontem e hoje nós vivemos períodos poderosos de poder de Deus e derramamento de unção aqui. O Espírito Santo é dado, é derramado, mas a missão de reacender isso todos os dias é meu e é seu. Eu já vou terminar. Paulo recorda um dia que colocou as mãos sobre ele. Sempre que o povo de Deus entrava em uma guerra, Israel entrava numa guerra, Deus fazia eles lembrarem de outras guerras que ele já havia vencido. Porque quando você traz a memória, você traz no seu coração aquilo que um dia Deus fez, um dia que você viveu em Deus, o seu coração se renova, a sua mente se renova, a sua força se renova, as suas forças são tomadas, são renovadas. E mesmo você sabendo que é outra estação, que é outra temporada, que você está em outra linha temporal, em um outro nível temporal, em um outro modo de operação, mas ainda assim, você sabe que a glória está ali, e que ela pode vir de dentro para fora, e inundar todo o seu ser. Eu quero dizer algo sobre para vocês nesses dias, irmãos. Eu quero que você fique bem atento nisso que eu vou dizer aqui agora. Não é sobre aquilo que vocês irão receber daqui para frente, mas é sobre aquilo que vocês já receberam. É sobre aquilo que vocês já têm, é sobre aquilo que vocês já carregam. A cura está aí dentro. Os milagres estão aí dentro. Aleluia. A fé está aí dentro. O mais de Deus está aí dentro. Então reaviva os dons de Deus que há em ti. Aquilo que você recebeu um dia pelo poder do Espírito Santo, pelo derramado do Espírito Santo. O Espírito Santo ele enche, ele derrama, ele batiza, mas o papel de reavivar é meu, é seu. Deus derramou esse dom sobre você, foi para você usar. Deus chamou você para essa missão, porque Ele viu em você capacidade, mesmo você não se vendo. Existe um fogo de Deus que está guardado aí dentro de você, que nesses dias vai saltar para fora. Porque esse é o nosso papel como igreja, dia após dia, queimar no altar, queimar no altar, queimar no altar. E esse fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Isso que você faz, isso que você vivencia, isso que Ele te usa, Ele te deu como instrumento para a glória dEle, para você usar para a sua boa obra.
Talvez você está aqui agora e não está acreditando mais naquilo que Deus te falou, não está acreditando mais na palavra que Ele te deu, não acredita mais nos dons que Ele derramou sobre você. Talvez você está aqui agora, mas você pode dizer: eu não sei, eu tenho dúvidas ainda. Os problemas te cercam, os inimigos da sua alma avançam sobre você. O medo, culpa, acusações tem sido seu amigo dia após dia. O Espírito Santo trouxe você para cá, para essa noite, para esses dias, para te conectar novamente ao seu destino e dizer: reacenda, reaviva os dons de Deus que há em ti. Quantos recebem essa palavra? Levanta a mão e diga: eu me torno essa palavra. Não importa quantas vezes você se sentir fraco, vulnerável, frágil. Não é sobre você, é sobre uma escolha. Nunca será sobre você, será sobre a escolha de Deus. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que chamou essa igreja para andar no poder, para andar no Espírito. Nunca será mérito seu, sempre será a escolha de Deus. Nunca será mérito meu, sempre foi uma escolha de Deus. Mas é tempo de você se colocar de pé. Entender quem você é e o que você carrega. Deus não te chama para ser um espectador, um telespectador de culto. Ele te chama para queimar na sua glória. Eu queria que você colocasse sobre os seus pés. E eu nem vou dizer 2 vezes ou 3 vezes, eu vou dizer uma vez só. Você que sabe que precisa desse reavivamento, desses dons, desse fogo, dessa glória, desse poder, dessa unção. Você que por vezes tem vivido parado, travado, paralisado. Nós, os pastores, nós queremos impor as mãos sobre você hoje. O Senhor fala comigo sobre uma noite de ativação. Sim, já tem gente entendendo, já tem gente entendendo. Já tem gente entendendo. Já tem gente entendendo. Jesus. Isso, pode sair do seu lugar e vem aqui que nós vamos impor as mãos sobre você. Um dia você recebeu, um dia foi colocado sobre você. Hoje as nossas mãos sobre você é apenas para ativar aquilo que já existe aí. É apenas para ativar aquilo que já está aí dentro. Nós não vamos fazer nada novo, construir nada novo. Na verdade, nós vamos apenas reativar e ativar aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de você. E que os dias maus venham tentando roubar, que os dias maus venham tentando disseminar, que os dias maus venham tentando defasar. Tem mais pessoas, tem mais gente lá atrás, pode vir. Você sabe que o Espírito Santo falou com você desde o primeiro momento dessa palavra. Então vem. Vem. Eu vou pedir para que todos cheguem bem à frente, bem ao altar aqui. Eu vou pedir para os pastores. Abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir, Deus, seu grande amor. Seu grande amor.